O Consulado da França, no Rio de Janeiro, convidou a arquiteta Júlia Abreu para elaborar um novo projeto para o bar da biblioteca. Júlia foi além e propôs colocar todo o espaço da biblioteca abaixo e, com isso, criar um ambiente de estudos com livros, salas de reuniões, sofás, internet e o melhor, aberto ao público, de forma gratuita. Nasceu assim a Maison. O rolê de hoje é na arquitetura de Júlia Abreu e nas fotografias de Vincent Rosenblatt. Júlia, imaginar que esse espaço inteiro, o projeto inicial nem tirava partido dessa joia dessa vista, né? Na verdade, a gente tinha as estantes todas na altura da janela. Pô, o pessoal tinha essa vista e não usufruía dela. Não, então aqui era fechadão e para o outro lado ficava essa questão dessas mesas entre as estantes. Então você ficava fechada em livro. Então essa abertura de espaço, assim. A claridade, então, nem entrava daqui? Não. A luz era fria, era bem assim, o piso era branco. Aquela parte onde fica a entrada mesmo, ela não existia, tinha um vidro. Então ela era nada. Praticamente um foyer ali, né? Uma chegada. Cheio de papel, assim. A gente conseguiu colocar todo o arquivo que eles tinham, ainda mais 20% que foi pedido, retirando tudo do meio. E a gente optou por estantes mais baixas, que pode mudar, né? Tira uma dúvida, você de repente buscou essas cores mais escuras, uma composição um pouco mais fechada, para contrabalançar um pouquinho essa claridade grande que entra daqui? Sim, na verdade eu queria só pontos de cor, poucos pontos de cor, porque você tem muita cor quando você trabalha com livraria, biblioteca, então a gente precisa deixar coisas bem neutras para você não brigar, né, com os livros. Criou uma atmosfera totalmente neutra para enfatizar a personalidade do livro. O livro e a vista. Sim, a vista, ela entrou, né, no ambiente. Né? Ela entrou no ambiente total. Eu coloquei essa mesa bem no canto, porque eu falei, bom, quem estudava no meio dos livros vai ter o prazer de ver a vista. Independente do estudo. Se eu quiser trazer um livro meu para ler aqui... Um livro seu, ou o seu laptop, usar... É um espaço totalmente público, aberto em horário comercial. Sim. E as pessoas têm usado, pelo que eu tenho visto. Sim, né? E aí à noite ainda fazem eventos e você ainda tem o café e você tem ainda o terraço da Perregiet, que é incrível, né? Além da arquitetura e design propostos por Júlia, ainda faltava uma alma no projeto. Para isso, ela convidou seu amigo Vincent. Tudo bem? Te deu isso? Tem um café. Juju, você consegue fazer um café pro Vincent? Só se não for complicado. Não tem, pra você, duplo pra ele, pra acordar. Bom, essas três imagens, Vincent, elas fazem parte de uma mesma série. Foram fotografadas no mesmo dia? Não, são partes da minha série Rio Baile Funk e cada uma é um fragmento de um baile diferente. Foram dias diferentes? Sim, e anos também. Elas têm 1 ano de distância. Eu fui primeiro um aluno, um estudante de História e Antropologia, e a fotografia tomou progressivamente todo o espaço. E voltando de uma reportagem de uma estada na Sibéria, fui aceito na Escola das Belas Artes de Paris, que é uma escola pública, porém que costuma mandar seus alunos mundo afora, e ganhei uma bolsa de intercâmbio para o Brasil
em 99. Em 2002, eu ganho uma residência de artista do Serviço Cultural do Consulado da França. Eu escrevo um projeto, Olhares do Morro, que me ocupou 6 anos. Eu nunca imaginei que eu iria ficar no Brasil, eu estava feliz em Paris, mas foi uma paixão que eu não consegui interromper. E abri um ateliê para jovens aprendizes fotógrafos no topo do Morro Santa Marta, em Botafogo, em 2002, com a ideia de mudar a imagem da iconografia muito negativa das favelas na imprensa nacional, onde sempre a imagem do conflito, muitas vezes um corpo negro morto no chão, o sangue, a violência, e com a criação cultural do Rio, as suas forças vivas, sua energia, estão nas favelas. E ninguém melhor que jovens fotógrafos das favelas para mostrar isso, esse cotidiano, a beleza que tem. E foi o intuito e fizemos exposições no Brasil, mas também nos encontros da fotografia de Arles, no sul da França, no do Brasil na França, junto com Miguel Rio Branco, Rosane Gerard Renault, Arthur Omar, a nata da fotografia brasileira estava lá e os Olhares do Morro também. Bom. Também na Suécia, na sede da Unesco em Paris. Enfim, foi uma grande paixão que me animou por anos e me fez ficar no Brasil sem nunca ter planejado. Vincent, como começou esse flerte seu com o funk carioca? Porque eu sei que a fotografia sua é uma consequência, na verdade, desse seu encantamento. Como começou isso? Começou com o tremor das paredes da casa onde eu morava em Santa Teresa, sacudidas pelos graves, pelo som vindo do Morro Santo Amaro no Catete, do outro lado do vale. E te incomodou isso inicialmente? Ou te deixou curioso? Então, de um lado era aterrorizante e, do mesmo tempo, muito atraente. O tambor, o grave, ele mexe com o corpo, né? Ele é uma coisa muito ancestral e era como um chamado. Eu tenho a impressão que eu documento gerações de uma juventude negra, afro-carioca, que faz o Rio acontecer. Por suas celebrações, por sua resistência cultural, suas lutas por igualdade, reconhecimento, oportunidade. Então, os baile funk, como as novas festas pretas que agitam a cena carioca, são muito mais do que apenas festas. São celebrações, momentos de fortalecimento da identidade, de questionamentos coletivos. Tem uma subversão política ali também. E eu acho que essa juventude, ela se identifica muito com o meu trabalho. O mundo da arte, dos colecionadores, um mundo mais conservador, talvez não enxergar o que eu vejo ali. Júlia transformou o antigo apartamento no bairro da Urca em uma moderna e aconchegante residência, preservando todas as características da arquitetura original. Todos os detalhes e objetos usados na decoração fazem parte da memória afetiva de Júlia. Ela acredita que a residência é sempre uma extensão do seu universo pessoal. Você pode ter várias leituras desse apartamento, mas eu não queria essa leitura reta. Se você pega um ambiente que arquitetonicamente ele é difícil de ser executado, que é o que existe, os casarões é um pouco isso, né? Esse apartamento foi um pouco assim. Ele foi muito difícil, eu virei muita noite batendo cabeça aqui.
Se você pega um lugar que é dificilmente, você precisa ter muita noção da arquitetura, de visada, de visão, de vista, de corte, de perspectiva, de tudo que você aprendeu, tudo que você aprendeu na arquitetura, para você executar. E aí o arquiteto, ele precisa organizar essas coisas. Ou design de interior mesmo. Ou design de interiores, ou até uma pessoa que faça essa leitura. Que faça essa leitura, isso. Você pode mudar o tecido e tal. Mas pra que você vai jogar aquela cadeira fora que ela tanto ama e tanto tem história e memória? Porque memória é uma coisa que é a coisa mais preciosa que a pessoa tem. Com esse óculos me apaixonei. Pisaram numas fotos suas, mas acho que não tem problema, né? Não, o vidro é... Pisaram numas fotos suas sem querer. Ótimo, né? A gente é uma fã agora. Tô falando agora, hein? Tô rainha de tempo. Aliás, dependendo da Júlia, eu